A paz do Senhor para todos os irmãos. Que neste domingo, primeiro domingo do ano, eu fui incumbida de trazer a palavra desse dia. É uma honra iniciar o ano trazendo esta poderosa palavra de Deus. Quero desejar feliz ano novo para todos os irmãos, para os nossos apóstolos, para os pastores, para os irmãos que estão tendo a alegria também de participar dessa mensagem. Que Deus te abençoe. Nós fazemos aqui a Igreja do Evangelho Pleno em João Pessoa. Eu e meu esposo, o pastor Clodoaldo, e estamos alegres com o Senhor. Diante de tanta dificuldade, tantos obstáculos, esse ano de 2021, escapamos. É como a Bíblia diz, o laço quebrou-se e nós escapamos. Nós vivemos assim quando estamos debaixo das asas do nosso Deus, guardados nele. Então, nesta manhã, eu quero trazer a palavra do Senhor, que está em Números, capítulo 13, versículo 33. Versículo 33, que diz assim: E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Então essa mensagem desse primeiro domingo de 2022, ela vem com uma pergunta: quem você diz que é? Um dia Jesus fez essa pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Mas hoje eu quero fazer essa pergunta para você, porque eu já fiz para mim. Eu quero fazer essa pergunta para você: quem você diz que é? Porque às vezes as pessoas falam: eita, está chegando o ano novo, está chegando uma nova história. Mas eu quero dizer uma coisa, que nada acontece se eu não mudar. Os tempos mudam, mas independente de ser 2022, 2023, 2021, ele não muda. Quem tem que mudar somos nós. As estações têm que mudar todos os dias. As estações mudam toda hora. Mas eu que preciso mudar por dentro. Como eu estou iniciando esse ano? Será que eu estou iniciando esse ano como o ano passado? Até orei, rompi ano, orando na presença de Deus, mas aí quando chegou o dia primeiro eu continuei sendo a mesma mulher, o mesmo homem. O que eu estou fazendo para que meu projeto de vida se realize? O que eu estou fazendo para que o meu projeto, aquilo que eu coloquei diante de Deus, se realize? Ou eu apenas escrevi aquele projeto, coloquei naquele papel e vou guardar? O que é que eu vou fazer para que ele se realize? Então esta palavra, nesta manhã, ela vem dizer exatamente isso. Olha como Josué e Caleb se sentiam. Aliás, olha como os 10 espias que Moisés enviou, olha como eles se sentiam, como gafanhotos, diante dos obstáculos. Você, eu pergunto mais uma vez, como você se sente diante dos obstáculos? Irmãos, gafanhotos é o inseto, é uma criatura comestível, mas é a menor das criaturas permitidas para o consumo dos israelitas. Por isso que ele trouxe a palavra gafanhoto. É o menor das criaturas que ele pode comer, que os israelitas podiam comer. Então, quando ele disse esse relato, quando eles disseram esse relato, Moisés enviou os 12 para espiar a terra. E os 10 que voltaram os 12 voltaram, viram as mesmas coisas. Os 12 viram as mesmas dificuldades. Os 12 realmente viram a multidão. Os 12 realmente viram que as barreiras eram imponentes. E os 12 voltaram. Os 12 eram crentes, porque Moisés, como um grande líder de Deus, jamais ele iria enviar qualquer um.
mas e sim enviou 12 homens de Deus escolhidos. É por isso que eu estou falando nesse dia para homens e mulheres de Deus. Porque o homem natural não vai entender a palavra de Deus. Eu estou falando para homens e mulheres de Deus nessa manhã. Como você se vê, pastor, pastora, diácono, presbítero, evangelista, missionário, profeta? Como você se vê, obreiro da casa do Senhor? Como você se vê, membro, congregado, servo de Deus, aquele que tem propósito? Como você se vê hoje? Então a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, que assim como eu me vejo, assim como tu o vês, se vês, assim tu serás. Assim como o teu coração te vê, assim como você colocou no seu coração que você é, assim você será. Que coisa linda, né? A palavra de Deus, nós temos toda a oportunidade hoje de mudar de vida, de mudar de mente, como disse Paulo. Olha, 10 crentes foram. Não foram 10 ímpios e 2 crentes. Não, foram os 10, os 12. Porém, 10 crentes, eles não tinham identidade própria. 10 crentes, eles iam de acordo com a circunstância. Esses outros 10 crentes, eles tinham crises de identidade. Será que eu sou? Será que Deus vai ser conosco mesmo? Será que vai ser assim também esse ano de pandemia também de novo? Será que essa pandemia vai voltar? Mas será o que vai acontecer? Será que eu vou viver? Não importa. Se você estiver pensando assim, você está sendo como esses 10 espias. Como gafanhoto. Eu estou me vendo como um gafanhoto. Pequena demais diante da situação. Eu não estou conseguindo. Mas e o Deus que está em você? Tudo bem que eu posso me sentir muito pequena diante de lutas, como eu... Ai, que ano difícil que eu passei. Que luta! Mas eu estou passando diante com Deus que pode todas as coisas. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que enviou maná do céu, o Deus que alimentou o seu povo, o Deus que de dia se colocava como sombra para guardar o seu povo, o Deus que à noite era tocha de fogo, coluna de fogo para que o seu povo não morresse de frio e nem ficasse na escuridão. É a esse Deus que eu creio, é diante dele, é ele que eu estou... É Ele que está comigo, como disse um dia o servo do Senhor. Maior são os que estão conosco do que os que estão no mundo. É esse Deus que está com você. Coloca o teu projeto, coloca o teu plano para 2022, mas coloca diferente, não coloca como esses 10, porque veio a crise e achei que não ia acontecer mais nada, mas se coloca, eu peço nessa manhã, te coloca como Josué e Caleb, os 2 que sabiam o Deus que eles criam, o Deus que eles serviam. Ele disse, tudo bem, eles são mesmo. Olha no capítulo 14 agora. Olha o que esses 10 fizeram, além de eles serem incrédulos, além de eles não crerem, mesmo estando com Moisés, mesmo estando vendo os milagres, mesmo vendo o maná caindo do céu, mesmo vendo aquela terra engolindo os murmuradores, aquela terra abrindo com a ira de Deus para engolir os murmuradores. Eles viram o mar se abrindo, eles viram Deus tirando água da rocha, mandando para eles viram Deus transformando a água amarga em água doce, mas eles só queriam ver os milagres, eles já queriam encontrar pronto. Tem não, meu querido, tem não, minha amada. O Senhor diz, seja forte e tenha bom ânimo, porque eu serei contigo. Ele não vai te entregar pronto, é você que vai fazer o que é para você fazer. O Deus do impossível faz o impossível, mas o que é para você fazer, o que é possível para você fazer, é você quem faz. Olha o que esses 10 fizeram o povo murmurar. Olha no capítulo 14 de Números. E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, desejando morrer no deserto, morrer no Egito. Vamos voltar para o Egito. Por que nos trouxestes aqui?
Então, esses 10 se juntaram. Foi esse relatório que a multidão resolveu escutar. Por que a multidão não resolveu escutar Josué e Caleb? Porque é mais fácil ouvir um murmurador, porque é mais fácil ouvir um incrédulo, porque é mais fácil ouvir as pessoas negativas, relatórios de tristeza, relatórios do que não vai dar certo, do que nada vai acontecer. Por quê? Josué e Caleb, eles não quiseram escutar o relatório de Josué e Caleb. Olha só, no versículo 6 do capítulo 14, o que diz Josué. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Caleb não era da linhagem de Israel, tá? Ele era uma linhagem inimiga dos jequeneus. Você está entendendo isso? Esse povo que Moisés mandou, todos eram da linhagem de Israel, exceto Caleb. Ele tomou posse do Deus de Israel. Ele não era da linhagem, mas ele não guardou a identidade velha, querendo voltar ao Egito, querendo voltar ao mundo, querendo voltar porque as coisas não estavam boas. Olha o que este homem diz. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes, por causa da incredulidade do povo, por causa da murmuração do povo. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Ô glória! Você está entendendo quando a gente vê as coisas com a perspectiva de Deus? Vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de conquista. Eu ouvi dizer, vai ser um ano muito ruim, eu já ouvi o povo falar, o próprio crente falando, mas eu quero profetizar o que Josué e Caleb profetizaram, que a terra é boa, vai acontecer bênção também em 2022. Vai acontecer coisas boas para a nossa nação, vai acontecer milagre para o nosso ministério. Mas tá assim, não importa, vai acontecer milagre no nosso ministério, vai acontecer renovo no nosso ministério, vai acontecer bênçãos na nossa vida, no nosso chamado, e o impedimento que for gigante, o problema que for do tamanho de gigantes dos anaquis, vai sair no nome de Jesus Cristo, porque a obra é de Deus, o plano é de Deus, o chamado é de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que o Deus de Josué e Caleb, que deu essa visão, que viu que a terra, 10 trouxeram um relato, mas eles conseguiram ver terra boa. Eles conseguiram viver, eles conseguiram ver que é uma terra que mana leite e mel. Olha no versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra. Nola dará. Uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porque eles são pó para nós. Eita glória! A sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não temais. Quem está com Josué não é Josué. Quem está com o próprio Caleb não é Caleb. Eles criam em Deus, não eram neles. O que esse povo estava crendo, os 10 estavam crendo na própria força, e realmente nós não temos. O Senhor é a nossa força. Meus queridos, meus amados, amigos, irmãos de ministério, que Deus te dê graça, que Deus nos dê graça, porque eu também me perguntei com esta palavra, quem eu sou? Porque o que pensa o meu coração, eu sou. Então eu penso que sou uma mulher de Deus e que Deus está comigo por onde eu ando. Eu não posso pensar por você. Você pode pensar por você. Levanta a cabeça nessa manhã. Receba renovo da parte de Deus. Quantas coisas maravilhosas Deus tem para fazer. Quantas maravilhas o Senhor tem para fazer. Que Deus te abençoe e receba o novo de Deus. Um dia Josué, o próprio Caleb chegou aqui no capítulo 14 de Josué, do livro de Josué, e disse assim, muito lindo isso que ele diz, que já tinha 85 anos,
mas era como se ele tivesse 40, quando recebeu a missão para olhar a terra. O Senhor renova as nossas forças, ele com 85 anos. Está aqui em Josué capítulo 14, versículo 10. Eu já tenho 85 anos, como ainda sou forte nesses dias, como era no dia que Moisés me enviou, como antes era a minha força, assim também a minha força agora para a guerra, tanto para entrar e quanto para sair. Quem tem Deus não envelhece, porque o Senhor é aquele que, como a águia, renova as tuas forças. É Ele quem renova as nossas forças. Não importa o tempo de chamado, não importa o tempo de envio. O que importa é que a nossa força tem que ser renovada todo dia, não é ano em ano, todos os dias. Para que cheguemos assim como Caleb, com 85 anos, dizendo, e outra coisa, eu quero o Monte Hebron, que Moisés me prometeu, porque eu estou pronto para a guerra. Aleluia, você está pronto para a batalha? A vitória é sua no nome de Jesus. O Deus que tu serves é o Deus que te dá vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Deus, o Senhor dos Exércitos. É Ele que é a nossa força. Que Deus te abençoe. Abençoe meu apóstolo Hélio, a apóstola Graça, a pastora Edma, né? Que graças a Deus foi ungida pastora esse ano de 2021. O pastor Flaviano também, que foi ungido agora, né? No final do ano. Infelizmente, eu não pude ver, mas eu pude me alegrar aqui com vocês. Que Deus te abençoe, abençoe cada irmão, líderes da EBD, nossos líderes da Igreja do Evangelho Pleno e todos os pastores e irmãos. Que Deus abençoe e te guarde, que o Senhor mova o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que 2022 seja um ano de paz para a tua vida. No nome de Jesus, grande abraço. A paz do Senhor. Receba um abraço dos pastores de João Pessoa, que estamos distantes, mas amamos vocês. Um grande abraço, irmãos.